A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da Escola Dominical, 16 de agosto de 2020, lição 7, cujo título diz o seguinte: O Senhor peleja pelo seu povo. E temos como texto áureo a passagem que está em João 4:24, que diz o seguinte: Deus é Espírito e importa que os que adorem em espírito e em verdade. A verdade aplicada diz que adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. O texto de referência está em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 2: E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Oremos para iniciar. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez chegar diante da Tua presença, Senhor meu Deus, para ministrar, ainda que resumidamente, alguns tópicos, alguns pontos dessa lição 7, que fala sobre o rei Josafá e da sua intimidade com Deus. Pai, nós nesta manhã pedimos que o Senhor venha nos direcionar, dando, Senhor meu Deus, sabedoria para que possamos orientar melhor aqueles que ouvirem e assistirem, Senhor meu Deus, e que todos que ouvirem e assistirem possam guardar a sua palavra no coração, e que tudo quanto for feito aqui seja feito para a honra e para a glória do nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. É o que te pedimos, já agradecemos, em nome de Jesus. Bom, essa lição que tem o título O Senhor peleja pelo seu povo, ela fala sobre o reinado de Judá. Nós sabemos que depois da divisão de Israel nas tribos do norte e tribos do sul, a tribo do sul ficou a tribo de Judá e Benjamim. O reino de Judá do sul ficou dividido em duas tribos, e o do norte com as outras 10 tribos. Norte, a capital era Samaria, reinado do sul, capital Jerusalém. E o interessante é que os reis que reinaram no reino do sul, em Judá, foram os que mais acertaram. Os do norte só fizeram lambanças, reinaram, só teve rei ruim nos reinados do norte. E nos de Judá, reinado do sul, com algumas exceções, é óbvio, foram reis bons. Depois de Davi, veio o rei Salomão. Logo depois, no final do reinado de Salomão, houve a divisão, aquela cisão em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Aí reinou Roboão, filho de Salomão, de 930 a 913. Depois teve o reinado de Abias, e depois o de Asa, e por fim não, dando sequência ao reinado de Josafá, que compreendeu um período de aproximadamente 25 anos, de 873 a.C. a 848. Bom, antes de começar a falar sobre essa lição, é importante nós sabermos quem foi realmente esse Salomão, esse Josafá, né, que foi lá bisneto de Salomão, se não me falha a memória, e fazer alguns comentários sobre o que ele fez e qual foi o segredo de todo esse sucesso no reinado de Judá.
Bom, ele era filho de Asa. O pai dele era Asa, que também foi rei de Judá, um homem também que seguiu os mandamentos do Senhor, e a mãe dele era Azuba, ou seja, pai Asa, mãe Azuba. Ele era pai de Jeorão e teve como nora, depois de uma união com o pessoal de Acabe, teve como nora Atalia, que mais à frente veio a tomar o trono de Judá também. Essa Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Você imagine, filha da coisa ruim com que não presta, o que poderia sair. Então, essa foi uma das falhas de Josafá. Na verdade, ele teve, durante o seu reinado, teve altos e baixos, né? Mais altos do que baixos. Não pode dizer que foi tudo perfeito, porque o que ele fez de bom, nós sabemos que ele difundiu a lei de Deus por toda Judá, aboliu a idolatria, né? Introduziu o programa de educação na lei de Deus, fortificou as cidades, alcançou vitórias militares, tirou os altos, que é os bosques, né? Que eram tipo monumentos a Azera, ou Azerá, que era uma entidade, né, naquele lugar, e era esses postes que eles chamam de postes ídolos, eram como se fossem deuses de madeira. Na verdade, a palavra Azerá vem de uma raiz hebraica chamada Rash, que significa reto. Azerá era poste reto, ou árvore reta. E ele destruiu, não tudo, mas conseguiu destruir postes e altos. Altos era a posição elevada que eram colocados esses balins, né? E andou nos caminhos do Senhor, né? E essas, como outras, deve a gente procurar até o final do reinado de Josafá, nós vamos ver outras coisas que ele fez que agradaram ao Senhor. Mas ele fez coisas também que, vamos dizer assim, não dá para se dizer que foi 100% eficiente, né? Ele, por exemplo, ele não destruiu por completo a idolatria, deixou um ranço de idolatria ainda. E uma coisa que ele fez ruim foi envolveu-se com Acabe, fez uma aliança com Acabe. Permitiu que Jeorão, seu filho, se casasse com Atalia, filha de Acabe. Tornou-se parceiro de Acasias, né, num malfadado empreendimento náutico. Acasias, se vocês não sabem, é aquele moço que caiu, não no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, ele caiu. Esse Acasias era do lado de Israel. E o Josafá tentou fazer uma aliança com ele, num projeto, vamos dizer assim, um projeto de embarcação, um projeto náutico, né? E Deus não permitiu. Na verdade, esse Acasias acabou caindo da janela do seu quarto em Samaria e ficou muito mal. Aí mandou que os mensageiros dele buscassem uma palavra lá, alguma coisa, com o chamado Baal-Zebub, né? Que era uma entidade, o chamado, na linguagem resumida, Baal-Zebub é Beuzebu, deus das moscas, né? Que dominava, era o deus de Ecrom. Então esse Acasias, quando caiu, ficou doente, mandou consultar esse Baal-Zebub. Só que no caminho, o profeta Elias interceptou e falou que não adiantava ele correr atrás de Baal-Zebub para saber, porque aquela morte, que Deus já tinha decretado a morte dele. Isso veio acontecer mais tarde. Mas, então, como eu falei, houve muitas coisas boas no reino de Josafá. E teve também essas falhas que eu acabei de citar aqui.
O texto áureo diz o seguinte, se você olhar o texto áureo e ver o restante você vê os textos de referência e vê o texto áureo, você vai pensar que o texto áureo foi jogado aí, né? Porque o texto áureo está em João 4:24, aquela passagem conhecidíssima, né? Que é no Novo Testamento, enquanto que os textos de referência estão no Velho Testamento. O texto áureo diz o seguinte, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Um dos segredos do sucesso de Josafá foi a adoração. Era um homem que adorava a Deus. Existiam também, além dos segredos da adoração, ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Então, na verdade, para Deus importa isso, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Josafá era um desses. Josafá era um homem de oração também. E ele convocou toda uma nação para orar e jejuar. Então, se você começa a verificar que Josafá era um rei que tinha uma inclinação bastante espiritual. Era um homem que adorava a Deus, era um homem que orava a Deus, era um homem que fazia jejum, não só fazia, como conclamava o povo ao jejum e a orar, e também era um homem que seguia os mandamentos do Senhor. Aqui o próprio texto vai dizer, aqui o texto de referência, vai dizer, e o Senhor foi com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos. Aqui existem traduções que estão nos caminhos de Davi, mas na verdade são poucas as traduções. A maior parte das traduções é no caminho de Asa, seu pai. Davi era parente de Asa, não resta a menor dúvida, era avô de Asa. Mas, bisavô de Asa. Mas, na verdade, o texto, a Septuaginta, ela traduz como nos caminhos de Asa, seu pai. E não buscou os Baalins, né, que é Baal no plural, né, que são esses postes ídolos, esses ídolos que eram tão conhecidos nessa época. E, então, qual seria o segredo desse sucesso de Josafá? Primeiro era a adoração verdadeira, né? O segundo era a oração, o terceiro era o jejum, e o quarto, se não o primeiro, a gente precisa colocar isso numa ordem, mas a ordem deveria ser, buscou sempre ao Senhor, e obedeceu sempre a palavra do Senhor. E daí, desse princípio, né, do princípio de buscar a palavra de Deus, todos os outros, outras atividades espirituais estão atreladas. O jejum está atrelado à palavra de Deus, a adoração está atrelada à palavra de Deus, a oração está atrelada à palavra de Deus. Então, nessa sincronia desses feitos espirituais, está o resultado do êxito de Josafá. E o que seria, por exemplo, essa adoração perfeita? Num reinado dividido, em que Israel optou pela idolatria, optou por adorar a Baal, optou por adorar entidades, né, deuses com D minúsculo. Ele se opõe a esse tipo de adoração e faz a adoração verdadeira, a adoração em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Deus é espírito, né? E verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, a adoração perfeita, ela tem que estar unida àquele que é espírito e àquele que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo, o verbo que se fez carne. Bom, então, buscando esse segredo aí de oração, existe até uma similaridade na Segunda Guerra, né, os ingleses, naquela tentativa que os alemães estavam querendo fazer de invadir a Inglaterra, os
os ingleses conclamaram jejum e oração e deu-se, propagou-se que é aquela vitória, aquele escape dos ingleses em relação à invasão alemã deu-se por causa desse jejum e oração. Então, na verdade, Josafá tinha esse entendimento. Talvez hoje em dia vocês, no mundo em que nós vivemos, talvez até venhamos pensar assim, mas tem tantas bombas nucleares, tantas armas superpotentes, tantas armas de guerra que destruição em massa. Eu quero falar uma coisa para vocês, que é interessante que nós saibamos. Deus está acima disso tudo. Se Deus quiser, uma bomba de nêutron vira um estalinho. Se Deus quiser uma bomba atômica, não passa de uma bombinha dessas de São João que estão por aí, dos estalinhos. Porque Deus tem todo o poder. A matéria-prima que se faz a bomba atômica, o urânio, né, a matéria-prima, quem criou foi Deus. E quem criou a matéria-prima sabe dos efeitos daquela matéria-prima e sabe como conter os efeitos daquela matéria-prima. Então, na verdade, o Josafá, ele enveredou por essa perspectiva de que sabia que existia alguém acima de tudo e de todos, que é quem poderia dar o escape para Israel. Israel vivia metido aí com brigas, né? Umas brigas com os edomitas, com os amonitas e com os moabitas, né? É muito itas para o meu gosto, mas a verdade, amonitas e moabitas, eu já falei aqui numa lição anterior, que eram os filhos de Ló, né? Os filhos de Ló, resultado de uma relação sexual incesta, de um incesto cometido por Ló, que estava embebedado com suas filhas. Então saiu essas duas peças aí, o Amon e saiu o Moabe. E Edom refere-se a outro gente boa aí chamado Esaú. Esaú era conhecido como Edom, vermelho. Então os edomitas, os amonitas e os moabitas, que faziam resistência, faziam guerra a Israel, são descendentes dessas peças boas que nós acabamos de falar aqui. Mas uma coisa que chama atenção também, não só abolir a idolatria, né? Que a idolatria é uma coisa que ela é considerada abominação, né, pela parte de Deus. À medida que um rei se esteja propenso a acabar com a idolatria, ele começa a estar fazendo a vontade de Deus. A Bíblia nos fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, a gente começa a ver que o Josafá, assim como seu pai, começa a enveredar por um caminho diferente, um caminho de completo temor a Deus. Assim como fez Davi, seu ancestral. E ele alcançou vitórias, fortificou cidades, tirou lá os altos, o poste ídolo, essas coisas todas, né? E andou no caminho do Senhor. Interessante que, numa dessas amizades que ele fez, ele tentou fazer uma aliança lá com Acabe, né? E a Bíblia tem certas, vamos dizer assim, certas restrições, né? A determinadas alianças que o crente faz com o ímpio, né? Vamos chamar que o povo de Israel, que estava sendo reinado, sendo dirigido por Acabe e aquela gente boa chamada Jezebel, eram idólatras, eram ímpios, não tinha nada a ver com Deus. E Josafá, em contrapartida, era um rei temente a Deus. Mas a Bíblia diz o quê? 2 Coríntios 6,14 diz que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Não devemos nos prender a um jugo desigual. Ele diz o quê? Que justiça, que sociedade pode haver com a justiça e a injustiça, ou seja, com o injusto e com o justo, né? Que
comunhão há entre luz e trevas? Na verdade, quando se fala em luz e trevas, luz é a palavra do Senhor, a Bíblia diz que é luz para o meu caminho, e a treva, na verdade, a treva é a cegueira em relação à palavra de Deus. E então, ainda na carta de Paulo aos Coríntios, diz que comunhão há entre luz e treva, que harmonia há em Cristo e o maligno. Então, essa aliança que ele fez com Acabe só lhe trouxe problemas sérios. E um desses problemas foi que ele, nessa aliança, proporcionou o casamento do filho dele com a filha de Jezabel, com Acabe, a Atalia. Atalia, você imagina só, que castigo foi para esse filho de Josafá, ter uma sogra como Jezabel, e uma mulher como Atalia, que mais à frente veio a usurpar o reinado de Judá. E aqui no ponto de partida, diz que Deus luta as nossas batalhas, né? E o que Josafá fez? Ele sabia que qualquer que fosse a pretensão de vitória dele, teria que ter como alvo a garantia de Deus. Então Josafá optou por sempre querer agradá-lo ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, né? Se nós pegarmos a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 28, no capítulo 1 e no 2, diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele continua: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Então, na verdade, é um princípio que nós entendemos errados. O que acontece, isso foi disseminado por algumas denominações, essa busca desenfreada por bênção. Na verdade, não somos nós que devemos andar atrás da bênção, nós devemos andar segundo os ditames do Senhor, segundo os mandamentos do Senhor. E isso tem como consequência as bênçãos de Deus. Aqui no texto de referência, no versículo 5, né, segundo Crônica, né, não é segunda Crônica, segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 5, o Senhor confirmou o reino da sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Vamos lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus sobre ti, te alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, o princípio é você seguir a palavra de Deus. A bênção, ela vem como acessório. Quando você segue a palavra de Deus, a bênção vem como acessório. Por isso que tem muitos judeus que dizimam não somente os 10%, mas eles dizimam 20%, e os que dizimam 20% são aqueles que estão aí estrelando nessa revista Forbes como os milionários, porque na verdade eles seguem ao mandamento de Deus. As bênçãos são consequências disso. Onde ele bota a mão, o negócio dá certo. Você vê os principais, quando você pega aquela revista Forbes, se você pegar 400 nomes, a maioria desses nomes que ali estão elencados como os mais ricos, tem raízes judaicas, ou são judeus de nascença, porque na verdade o povo judeu, ele anda espalhado por toda a terra, mas existe uma promessa de retornarem, né? Que a promessa fala, né, que
da volta dos judeus à terra natal, né? A Israel. Isso é uma promessa de Deus. Mas existe judeus espalhados pelo mundo todo. Os Estados Unidos tem muito e tem uma influência grande no judaísmo e na lei de Deus. Em razão disso os Estados Unidos tornou-se a maior potência, justamente porque quando eles começaram baseado em preceitos bíblicos. Então, quem procura bênção está procurando de forma inversa. Na verdade, o ideal é que se procure andar nos caminhos do Senhor. A bênção é uma consequência. A bênção vai seguir aqueles que andam no caminho do Senhor. Não adianta, não tem. Você pode tentar de tudo quanto é jeito prejudicar aquele que anda no caminho do Senhor, não tem jeito. Você vai tentar prejudicar e aquilo que tu pensa em fazer de mal vai se reverter em bem. Então, o preceito principal é esse. É andar nos caminhos do Senhor. E interessante que esse Josafá, ele difundiu a lei de Deus em todo Judá. Ele introduziu o programa de educação na lei de Deus. Você vê, olha, enquanto os comunistas, essa esquerda que nós convivemos hoje no Brasil e no mundo, né, você sabe que os países comunistas estão querendo tomar o mundo, na verdade, isso tudo é uma, vamos dizer assim, é uma pré-edição da chegada do anticristo. E os países comunistas querem dominar o mundo. E nesse domínio, né, dos comunistas, esse marxismo cultural que anda reinando aí, tudo isso tem um fim. É ir ao encontro do anticristo. Vocês veem que a China, eles, de vez em quando, estão aprontando uma, né? E enquanto o PIB do mundo todo desabou, o da China subiu. Mas vai ter um revés nisso aí. Agora aparecem os russos, que também eram comunistas, né? São comunistas, aparece com uma vacina, 2 vacinas. Aqui no Brasil, as que são bem faladas são exatamente as de países comunistas, de Rússia, que chegou mais rápido, e a da China, né? Então tem todo um sistema envolvido para acabar com a palavra de Deus, para acabar com as diretrizes de Deus. Enquanto no Brasil existe ideologia de gênero, essa malfadada ideologia de gênero, impregnada por essa mídia porca que nós temos aí, enquanto no Brasil tem verdadeira aversão à cultura judaico-cristã, nesses países, nos países comunistas que incentivam isso, o Josafá andou na contramão disso aí. O que ele fez? Ele introduziu um programa de educação na lei de Deus, que é o programa que é base de sustentação para uma nação que quer ser próspera. Um programa de orientação na lei de Deus. O que a lei de Deus fala é isso? Então vamos fazer. Agora, não é começar a procurar esses atalhos de ideologias contrárias à palavra de Deus, que não vai dar em nada, vai afundar, como afundou todos os regimes. O marxismo cultural, o Karl Marx, teve um fim trágico, né? O cara fez essa idiotice aí desse marxismo cultural, que os comunistas, que os Che Guevaras e os lulistas da vida seguem aí, mas ele afundou com isso aí. E todos que acompanharam ele, todos os marxistas e todos aqueles que difundiram ideologias voltadas ao comunismo, todos eles afundaram. Não dá certo. Se fosse bom, não teria acabado. É muito bom para quem é líder. Mas então, o que Josafá tem a ver com isso? Ele introduziu um programa de educação na lei de Deus. É como se você tivesse, bom, a esquerda faz isso, introduz uma banalização do que é Deus, do que é Jesus. Não, mas chegou um governo, chegou um rei, que quer fazer o contrário, ele quer introduzir uma educação cristã, uma educação baseada na lei de Deus. É a porta de entrada para a prosperidade, é a porta de entrada para a salvação. Foi isso que ele fez. Ele conclamou o povo a orar, o povo orou. Ele quando não tinha jeito, ele sabe, não tem jeito, mas tem Deus que pode dar jeito.
Então esse moço que está aí, esse Josafá, à exceção dessas alianças que ele fez, na qual entregou o filho à filha de Jezabel, e na aliança que ele fez com Acabe e com Acasias, à exceção desses 3 detalhes, e também de não ter abolido por completo a idolatria, foi um excelente governo, um governo de se tirar o chapéu. Mas, nem tudo pode ser perfeito, né? Aqui o tópico 2, ele só reitera tudo que nós estamos falando. O capítulo 2 diz o seguinte: não ande fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita. Aqui diz no tópico 2.2 que amizades erradas nos afastam de Deus. Nós temos um exemplo clássico, né, que é o exemplo de Ló com Abraão. Abraão teve o chamado de Deus, mas enquanto ele não se desvencilhou de Ló, ele não teve uma revelação completa do que Deus queria para ele, que Deus tinha para ele. As escolhas erradas propiciam fracassos. Nós fizemos escolhas erradas no nosso país e afundamos com esses fracassos anteriores. E outros fizeram lá em Israel, o povo de Israel, o Reino do Norte, fizeram escolhas erradas e afundaram. Quantos profetas foram lá? Quantos profetas foram mortos, né? Porque Deus mandava profeta, mas o negócio era que não tinha como resolver, porque os reis mesmo que estavam andando contra a vontade de Deus. Então, como já estamos com o tempo esgotado, a conclusão diz o seguinte: obedecendo a Deus, Josafá colocou levitas à frente do exército, olha só, levitas à frente do exército, enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos um povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Olha o que Deus fez. Como não tinha jeito, Ele arrumou um jeito dos próprios inimigos se degladiarem e se matarem. Amém? Assim eu encerro aqui, agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus.